Vemos nitidamente que Macron ele quer continuar a fornecer armas, ele quer continuar a fornecer apoio à Ucrânia em vista a essa invasão russa. E do lado russo, você vê nitidamente Vladimir Putin ainda não concordando com certos pontos que eles querem colocar em acordo. A Alemanha dá ultimato para a Rússia aceitar cessar fogo ou enfrentar sanções. Tem mais sanções para fazer com a Rússia, o Júlio Roque? A Alemanha está ameaçando. Será que o Putin vai se intimidar? Por favor, Júlio Roque. Como a gente sempre diz, notícia tendenciosa, né? A Alemanha diz aí sobre o cessar-fogo como um ultimato. Creio que a palavra ultimato não se encaixe muito bem, porque a Alemanha vem sofrendo bastante com perdas nas suas forças armadas, nas suas fileiras, nas suas armas, né? Então as forças armadas da Alemanha vêm passando por um processo muito grande aí de deterioração, porém, agora com essa empreitada da Rússia contra a Ucrânia, toda a Europa vem mudando essa faceta, investindo em suas forças armadas, França, Alemanha, todo mundo reinvestindo nas forças armadas para tentar ultrapassar esse tempo perdido. Então eu acho um pouco dispare esse tal de ultimato. Ele pode dar um ultimato sim, na parte financeira, quanto a bloqueios financeiros, bloqueios em comércio, bloqueios em finança. Porque se formos falar de conflito, fica muito diferente, né? Muito diferente pontos de vista do ministro alemão para o Putin. Putin já disse que quer fazer acordo com a Ucrânia, né? Normal, ele já falou isso por outras vezes, porém, dentro de regras que não sejam só benéficas para o lado europeu e para o lado da Ucrânia, né? O último acordo teve alguma coisa a ver com mísseis e armas. A Europa ainda força um acordo onde, nesse acordo, ela continua fornecendo mísseis e armas para a Ucrânia. Isso Putin já disse que não aceita, estamos no impasse. Aguardamos boas notícias desses últimos acordos que vão acontecer na Turquia, Glauber. Pois é. Ô, Miquéias, quinta-feira, né, dia 15 agora de maio, tem uma promessa aí de um acordo direto, ou melhor, uma tratativa direta Putin e Zelensky. O Zelensky falou, te aguardo na Turquia, Putin. E, juntando esse elemento aí de pressão, estaria o Putin sem saída e tendo que aceitar o cessar-fogo, Miquel? De forma alguma, né, Glauber? Tanto que o próprio Putin, que convocou essa reunião para o dia 15 lá em Istambul, na Turquia, e ele mesmo não confirmou presença ainda. A verdade é que a Alemanha e outros países europeus estão tentando fazer uma pressão política e financeira na Rússia antes que tenham que enfrentar uma pressão militar de fato, porque a situação da Ucrânia continua complicada frente à empreitada militar russa. Então, a Alemanha e outros países da Europa falaram, Rússia, a gente quer um acordo de cessar-fogo a contar dessa segunda agora, que passou dia 12. Mas aí a Rússia falou, não, eu estou disposto a negociar, dia 15 a gente senta para negociar em Istambul, mas eu não vou fazer cessar-fogo ainda. Talvez depois dessa reunião no dia 15, pessoalmente, a gente acerte alguma coisa. O Zelensky falou que iria, mas o Putin até agora não confirmou. E aí chama a atenção que, enquanto isso tudo acontecia, nós tínhamos o desfile da vitória acontecendo na Rússia, que é o desfile, né, onde a Rússia ajudou os Estados Unidos a vencer os nazistas. E aí isso acontece todo ano, e o presidente brasileiro esteve lá. E aí ele volta com algumas novidades, que o Brasil vai assinar um acordo de cooperação técnica com a Rússia para desenvolver mini reatores nucleares aqui para produzir energia elétrica aqui no Brasil através do aparato nuclear, e também que o Brasil deve começar um acordo de minerais estratégicos com a Rússia. Olha, tudo isso pode parecer muito complicado para algumas pessoas, falando assim, o Brasil está se alinhando ao lado comunista. Cara, calma, sim e não. O Brasil está se alinhando um pouco mais à Rússia e à China, só que isso facilita também que a gente não fique tão dependente dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos o Trump, principalmente, tem assumido essa postura de, do nada, caçar guerra com todo mundo, inclusive com seus aliados. Nós não devemos ser inimigos dos Estados Unidos, mas também não é abrir as pernas para a Rússia. O Lula está tentando ali desenvolver alguma coisa com a Rússia nesse sentido, de energia nuclear e terras raras. Vamos ver os próximos capítulos disso aí. Bom, Miquel,
a cada semana que passa nós vamos evoluindo e o mundo parece cada vez mais complexo e há certeza que o Brasil não vai conseguir ficar isento, né, dos impactos. Batata, chegará aqui no Brasil e o Brasil, tu tem esperança do Brasil se alinhar do lado certo? Por favor, Batata. O Glauber, tá difícil realmente aí, porque obviamente você vê que os acordos aí são mais tendenciosos aí, como diz aí o Miquel, é mais tendencioso à esquerda ou à direita, né? Uns querendo que entregando aí as decisões nossas políticas internas aí aos Estados Unidos, aí sendo claro que querendo que eles tenham coloquem a mão em decisões nossas, assim como fazemos tratativas com Rússia hoje, que são inimigos claros dos Estados Unidos. É estranho porque eu acho que desse jeito realmente fica complicado. É a Alemanha querendo hoje um cessar-fogo da Rússia, sendo que a Europa forçosamente tomando as fronteiras da Rússia nos pés dela. Dificilmente eu acho que isso vai ocorrer. Eu acho que é quase claro e evidente, né? Mas, infelizmente, vamos tentando aqui, tomar a Deus aí que forçamos a barra com embargos econômicos, né? E aí, Júlio Roque, funciona ainda pressão de ameaça econômica, embargos econômicos? E outra coisa, né? Tem um lado certo para o Brasil, tá? Porque países normalmente não têm amigos, né? Tem interesses. Então, por favor, Júlio Roque. Perfeitamente, Glauber. Sobre os interesses, são eles que movem os países. Esse negócio de lado, amigo ou inimigo, isso é muito volátil, isso é muito relativo. Relativo ao quê? Justamente ao que você falou, aos interesses que esses países têm. Então, o determinante, né, o ponto de inflexão sobre isso, são esses interesses. Vemos que teve uma reunião entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro alemão lá na Ucrânia. Essa reunião está muito falada na internet, né, porque dá diretivas, tem reflexos diretamente dentro desse conflito, né, ucraniano e russo. Vemos nitidamente que Macron ele quer continuar a fornecer armas, ele quer continuar a fornecer apoio à Ucrânia em vista a essa invasão russa. E do lado russo, você vê nitidamente Vladimir Putin ainda não concordando com certos pontos que eles querem colocar em acordos. Então, vemos que a Europa se reúne para uma certa diretiva, enquanto Rússia e China e Coreia do Norte, que anda apoiando a Rússia diretamente nesse conflito dentro da Ucrânia, com soldados, já foi dito isso oficialmente. Então, nós vemos que há essa inflexão. Porém, agora em Istambul, essa reunião é muito promissora. O Putin ainda não confirmou, foi ele que marcou essa reunião, foi a pedido de Putin que Erdogan cedeu essa reunião na Turquia, em Istambul, porém a gente vê um novo protagonista que quer tomar a luz nesse lugar dessas decisões, que é Donald Trump, que também já se mostrou interessado em ir nessa reunião entre Vladimir Putin e Zelensky em Istambul. Com esse protagonismo entrando em cena, nós temos um outro viés. Temos uma terceira via. Vai ser difícil saber o que vai acontecer, Glauber. Pois é, acho que o primeiro ponto é difícil saber se o Putin vai comparecer, né? Porque ele pode enviar alguém, né? E ele pode participar, né, remotamente. Ô, Miqueias, seria marcante ali uma imagem Putin de frente a frente com o Zelensky, tal como nós vimos Trump com o Zelensky, né? E aí, cara, eu acho que o Putin não vai aparecer e esse encontro não vai acontecer, muito menos o cessar-fogo. E você, Miquel? Desde 2019 que Putin e Zelensky não se encontram. Isso antes da guerra. Antes da guerra, a guerra inicia em 2022, mas desde 2019 os dois não ficavam frente a frente. E assim, é improvável que o Putin, de fato, compareça a essa reunião. É muito provável que ele mande um representante dele para dialogar diretamente com o Zelensky, que se propôs aí.
Porque o Putin, como todo mundo sabe, não só o Putin, mas o Kim Jong lá da Coreia do Norte, são caras que têm uma certa reserva e muito cuidado ao lidar mesmo com outros líderes mundiais. A gente tem vários memes na internet aí, né, de brindes entre Putin e outros diplomatas e outros chefes de Estado, e sempre ocorre aquele negócio de olha para a taça, será que tem veneno? Não tem? Passa um detector de metais, detector de radiação nos assentos que vão ser utilizados pelo Putin. Então é improvável que ele vá para lá, mas se ele mandar um representante russo para conversar diretamente com os Zelensky em Istambul, a gente vai ter realmente um grande avanço, porque até então todas as interlocuções entre Ucrânia e Rússia têm sido feitas por intermediários. O Zelensky não consegue conversar hoje diretamente com nenhum representante do poder russo, é sempre intermediado ou pelos Estados Unidos, ou pelo Catar, ou pela Turquia. Se o Putin, ainda que não compareça, mandar um de seus representantes, a gente vai estar realmente vendo um primeiro grande passo aí, rumo a um cessar-fogo ou até um fim definitivo da guerra. Pois é, cara, será? Vamos aguardar. O Batata, certa vez aqui, acho que foi na semana passada, ele falou, usou um termo, né? Que eu falei, que isso, Batata? Mas o chat gostou, foi a loucura, né? Será que agora, depois dos Estados Unidos querendo se aproveitar, agora tem ainda, né, o protagonismo da Turquia, né? O Júlio Roque falou, os Estados Unidos assumiu esse protagonismo, mas com o envolvimento da Turquia, que teria uma relação melhor tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, temos aí mais um protagonista, né? Lembrando que a Turquia faz parte da OTAN, não faz parte da União Europeia, mas faz parte da OTAN, e é a segunda força militar, né, da OTAN, depois dos Estados Unidos da América. Mais gente para falar o que você citou aqui, que eu não vou repetir, mas você pode repetir como é que é? Ucrânia, eu vou o quê? Batata. Os Estados Unidos vai... que, na verdade, explicando melhor, você vê os Estados Unidos claramente usando os países menores em seu interesse, pô. Isso é claro, isso é óbvio. Hoje, né, ele usando a Ucrânia para atacar a Rússia e se tornando aí automaticamente a China, né, ela vem a ser aliada da Rússia e parece que os lados vão se formando. Eu não gosto de ser apocalíptico, não, entendeu? Mas as guerras se iniciam assim. Os lados vão se formando, os conjuntos de países vão se formando. E parece que o mentor dessa coisa toda, de um lado vem a ser os Estados Unidos, né? E de outro lado, a China vem acenando muito forte, claro, né, cara? Isso... Bom, resta saber, Júlio Roque, se a via diplomática ainda funciona, né? Vamos ter mais um encontro, dia 15, na Turquia, seja com pressão da Alemanha, seja com pressão do Reino Unido, da França. No final de semana teve um encontro desses líderes, né, com o Zelensky, enquanto, como foi falado aqui, o Putin comemorava lá o dia da vitória, né? Agora resta saber qual lado está mais forte na diplomacia, na parte bélica, né, na parte guerra. O lado mais forte até aqui é a Rússia, né? E na diplomacia, tende a acompanhar, Júlio Roque? Perfeitamente. A dispária do poder bélico da Rússia com os países da Europa é praticamente assim inquestionável. Mas, falando da diplomacia, eu vi que todos os participantes falaram que talvez o Putin não compareça a essa reunião, mas o que é interessante dizer também são seus representantes. Se o Lavrov ou o Medvedev forem os representantes nessa reunião, as coisas vão caminhar para pior, porque Medvedev obedece uma linha dura russa muito pior do que a do Putin. E Lavrov, né, com ele muito centrado, também é um diplomata que mostra sua força em todas as reuniões. Então, mesmo se Putin não comparecer, os seus representantes, sendo eles ou Lavrov ou Medvedev, as coisas vão ficar muito ruins para o lado da Europa, por causa que vai ser uma diplomacia linha dura
desses dois representantes e que não vai ter bons resultados para o lado europeu. Isso eu tenho certeza. Mas volto a dizer, Vladimir Putin existem chances, né, do Vladimir Putin ir a essa reunião, porque foi ele mesmo que convocou, ele mesmo que pediu a Erdogan, o presidente da Turquia, para ser o anfitrião de tal reunião. Então, temos aí o pedido de Putin e agora a não confirmação da sua presença, e temos do outro lado dois diplomatas linha duríssima, que é o Lavrov e o Medvedev. Não sabemos o que é pior, Glauber. Será que o Zelensky vai preferir estar frente a frente com o Putin? Bom, hoje é terça-feira, dia 13 de maio. No dia 15 de maio nós saberemos como é que foi esse encontro. Iremos repercutir isso aqui no canal, se não aqui no News, mas ou então no React, beleza? Não Fala Glauber React. E assim fechamos mais um dia que agora já vai alcançar aí 18h30 da noite do dia 13 de maio.